Capítulo 2-2 Idiota sem esperança. Amon permaneceu sentado em silêncio, curvado sob o céu cinzento. A vida era muito boa. Bem, claro, sua casa tinha sido destruída e saqueada até os ossos. Mas, o que ele podia fazer? O destino claramente tinha um senso de humor peculiar, e ele tinha sido o alvo das piadas desta semana. Ainda assim, pelo menos ele não foi infectado pelo feitiço do pesadelo. Isso já era alguma coisa, não é? Uma pequena misericórdia em um mundo onde os pesadelos não apenas atormentavam o sono, mas também matavam. Ele teria dado uma festa para comemorar esse fato, se não estivesse sentado na chuva, encharcado, congelando e sem teto. Já haviam se passado 2 dias desde que seu abrigo fora destruído. Antes disso, ele estava completamente sem dinheiro, é verdade. Mas pelo menos tinha um lar. 4 paredes, um telhado remendado, um lugar para chamar de seu. E agora, só lama, lixo e um vento frio que não dava trégua. Amon soltou uma risada seca, daquelas que mais pareciam uma tosse, e sorriu daquele jeito peculiarmente autodepreciativo que lhe era peculiar. Ele balançou a cabeça lentamente, com um ar de falsa sabedoria. O que o mestre Oguei diria numa situação dessas, hein? Ele murmurou. Preciso da sua sabedoria de tartaruga mais do que aquele panda jamais precisou, velho. Enquanto ele falava sozinho como um lunático, alguém se aproximou. Ele ouviu o som de passos e olhou para cima. Honestamente, ele parecia bastante infeliz. Médici e Luna estavam ali, olhando para ele seriamente. Todos se encararam num tenso duelo de olhares que durou 2 minutos inteiros, sem que nenhum deles desviasse o olhar. Só quando perceberam que ainda estavam debaixo de uma chuva torrencial é que Amon finalmente piscou. Seu olho esquerdo estava fixo em Médici. Seu olho direito estava fixo em Luna. Por fim, seus olhos começaram a doer, e ele suspirou baixinho. Médici lançou-lhe um olhar solene e falou, com a voz carregada de urgência. Se as habilidades culinárias fossem classificadas entre incrível e, mais ou menos, qual delas você seria? Sem hesitar, Amon respondeu com um sorriso presunçoso. Que cara legal! Médici lançou-lhe um olhar prolongado e inexpressivo. Depois, inclinou ligeiramente a cabeça. Uma completa besteira. Então, nosso aspirante a deus da guerra olhou para o céu como se estivesse recebendo uma revelação divina e disse: Venha comigo. Amon franziu a testa, espreguiçando-se enquanto se levantava. Para aqui? Mas não foi Médici quem respondeu. Foi Luna, acenado com a mão em sinal de desdém enquanto se virava para abrir caminho. Para a casa nova dele. Precisamos de alguém para ensiná-lo a cozinhar antes que ele nos mate. Amon o seguiu pela trilha lamacenta, as botas afundando no lixo encharcado sob seus pés. Mas então um pensamento o atingiu como um soco. Espere. Por que você não o ensina? Perguntou ele, lançando um olhar inocente para Luna. Você sabe cozinhar, minha encantadora dama. Luna lançou-lhe um olhar indecifrável, depois zombou e balançou a cabeça. Como se eu fosse perder meu tempo com isso, murmurou ela. Tenho coisas muito mais importantes para fazer. Amon assentiu com um sorriso radiante e agradável e respondeu alegremente. Claro, mas estamos literalmente apodrecendo nos arredores. Não há realmente mais nada a fazer. E assim, sem mais nem menos, Amon começou a viver na nova casa de Médici. Ele e seus encantadores companheiros, cada um armado com sarcasmo, instintos de sobrevivência e uma dose doentia de humor negro, passavam os dias vasculhando as casas de pessoas que já haviam morrido. Inicialmente, Amon ficou horrorizado com a cena. Ele vomitou. Chorou por 2 dias.
Depois entrou em um profundo estado de negação, insistindo que aquilo não podia ser o escravo das sombras. Em seguida, ficou deitado em uma pilha de lixo sem fazer absolutamente nada, cumprindo seu destino de vagabundo preguiçoso. Mas, eventualmente, ele se conformou. Aceitou os cadáveres e se acostumou com o cheiro. Isso, em sua opinião, foi uma grande conquista. Uma evolução pessoal. Enquanto vasculhava uma ruína em ruínas, Amon olhou para Médici e sorriu levemente. Ele conhecia aquele cara há algum tempo. Tanto no mundo antigo quanto neste. Médici não era uma pessoa má nem nada do tipo. Ele só tinha uma certa aparência de cachorro quente. Médici lançou um olhar de soslaio, sem sequer virar a cabeça. Você está zombando de mim. Não disse uma palavra. Seus dias eram tranquilos, se não considerassemos as partes em que roubavam bêbados idiotas, recolhiam lixo de cadáveres ou escapavam por pouco de serem estripados por gangues. Nesse momento, Amon estava ocupado ensinando Médici a cozinhar ratatouille. Não era o prato. Era um rato de verdade. Bom, pelo menos não era sopa de água com açúcar ou sopa de sal de novo. Progresso. Amon olhou para Médici, um sorriso caloroso de aceitação surgindo em seus lábios. O cara não era perfeito. Era um pouco lerdo, sempre se metendo em encrenca, mas o que importava era que, ele, era um cara legal. Você está zombando de mim de novo, murmurou Médici, estreitando os olhos enquanto cutucava o rato fumegante com um pedaço de pau. Eu não disse nada. 3 dias depois, Amon, Luna e Médici retornaram de sua habitual expedição de coleta de recursos. Desta vez, estavam podres de ricos. Tinham encontrado pão e água potável. Emocionados, eles praticamente correram em direção à sua nova casa, com os rostos radiantes de pura felicidade. Quem poderia culpá-los? Desta vez, eles tinham um tesouro. Mas, à medida que se aproximavam da casa, o que encontraram não foi a miserável cabana que esperavam, mas sim ruínas. Tudo havia sido saqueado por pessoas desprezíveis. TSC, TSC. O mundo realmente estava cheio de maldade. Pisdetes. Luna falou em descrença, encarando as ruínas sem expressão. Desculpe, murmurou Amon baixinho. Não se preocupe com isso, respondeu Médici, dando de ombros. Mais uma vez, rabiscadas na terra com um graveto, estavam as palavras zombeteiras. Tornado Du esteve aqui. E assim, de repente, eles se viram sentados ao lado de uma caçamba de lixo, encarando as ruínas de sua casa improvisada. Amon olhou para o céu tempestuoso com um sorriso irônico. O que poderia ser pior do que isso, hein? Um instante depois, um relâmpago rasgou o céu, um trovão ribombou no alto e a chuva caiu torrencialmente. Pelo visto, está encharcado até os ossos, mais uma vez. Aspas. Sinto muito por isso também, murmurou Amon, sem nem tentar se proteger. Eu lhe trouxe infortúnio. Médici fechou os olhos por um instante e soltou uma risadinha discreta, balançando a cabeça. Recostou-se, com um semblante solene e sábio, enquanto falava. Se a casa for destruída, podemos reconstruí-la. O que importa é que as pessoas estejam bem. Amon olhou para ele por um instante. Médici era um cara tão bom. Sempre calmo, nunca se irritava e era um ótimo ouvinte. Como uma espécie de monge moderno. Amon frequentemente se perguntava que tipo de pecado uma pessoa assim poderia ter cometido para acabar num mundo tão caótico. Ele até que pareceria um sábio, se não estivesse sentado em merda de rato. Mas, ninguém é perfeito. E Médici ainda falava como o mestre Uguay, só que com um cheiro absolutamente horrível. Você está zombando de mim de novo, murmurou Médici sem abrir os olhos. Não, você está imaginando coisas.
O tempo não esperou pelo trio. A casa deles havia desaparecido. De novo. Mas a situação não era tão desesperadora quanto parecia. Pelo menos, não se você perguntasse a Amon. Era assim que a vida funcionava nos arredores. E Amon, um autoproclamado profissional em sobreviver a um mundo apocalíptico estando preso na base da pirâmide social, nunca perdeu a esperança. Isso era algo que ele havia aprendido com sua cabra, Fang Yuan. Não tinha acontecido o mesmo com ele? Ele chorara, gritara, se alegrara. Mas agora, o olhar de Amon era duro como um monólito. Só uma coisa restava em seu coração: perseverança. Luna o observava com uma expressão confusa, franzindo os olhos enquanto Amon tentava, sem sucesso, imitar a expressão fria e impassível de Fang Yuan. O que você está fazendo? Nada, absolutamente nada, disse ele, com a voz um pouco calma demais, um pouco forçada demais. Luna e Médici trocaram um olhar e, em seguida, balançaram a cabeça em perfeita sincronia. Eles já sabiam que tipo de besteira se passava naquela cabeça apodrecida dele. Após fracassar miseravelmente, Amon ficou cabisbaixo num canto. Ele havia sido oficialmente declarado um fracasso. O que poderia ser pior do que isso? Ainda assim, ele não se desesperou. Não, ele prosseguiu com determinação implacável para dominar a arte sagrada da expressão facial tensa e inexpressiva. Nesse momento, o trio passeava pelos arredores. Era bom dar uma caminhada, especialmente porque era dia claro. As gangues não eram tão ativas durante o dia, então eles podiam se dar ao luxo de desfrutar da rara paz. Enquanto caminhavam, Amon, acidentalmente, roçou o ombro em um homem que passava. Olha por onde anda, seu idiota. Amon simplesmente ofereceu um sorriso calmo e apologético e curvou-se levemente em silêncio respeitoso. O homem lançou-lhe um olhar longo e desconfiado, cuspiu no chão e afastou-se com desdém. Luna estreitou os olhos para ele, já conhecendo os talentos ocultos de seu querido amigo. Amon era surpreendentemente bom em duas coisas: pregar peças nas pessoas e roubar. O que você ganhou? Perguntou ela, secamente. Amon sorriu como uma criança que acabara de realizar o maior roubo da história. Seus olhos brilhavam. Senti peste, claro. Muita, na verdade. Deve durar alguns dias. Ele disse isso enquanto jogava casualmente a caixa de pasta sintética que tinha na mão. Luna e Médici trocaram olhares, deram de ombros e continuaram andando. Às vezes, o amigo deles era um pouco assustador. Como ele conseguiu roubar aquela caixa inteira da bolsa daquele homem? Eles nunca descobriram. Um simples movimento de pulso e, puff, a caixa estava de repente em suas mãos. Amon os alcançou, passando os braços em volta dos ombros deles enquanto caminhavam. Mas então bocejou, uma onda de sonolência o invadindo. E não era só ele. Todos vinham sentindo a mesma estranha fadiga nos últimos dias. Eles pararam e se entreolharam. De jeito nenhum. Uma gangue nos drogou? Luna murmurou, franzindo a testa. Não, disse Médici. Provavelmente estamos apenas exaustos. Amon sorriu radiante, sempre um farol de otimismo. Não se preocupem, pessoal. Estamos definitivamente ferrados, mas qual é o pior que pode acontecer? A gente só morre e vira umas aberrações grotescas. Ambos o encararam em silêncio. Poucos minutos depois, Amon caiu em batalha. Mas isso não importava. Ele era um homem resiliente. Um guerreiro de espírito. Lutou bravamente contra a tirania de seus amigos e jamais se rendeu até que todas as opções se esgotassem. Ele levou uma surra. 2 dias depois, 3 deles estavam na delegacia. Lá dentro, uma policial com aparência cansada lançou-lhes um olhar rápido e franziu a testa, demonstrando preocupação.
Vocês estão perdidos, crianças? Amon olhou em volta com curiosidade, notando as placas de blindagem reforçadas nas paredes e os ninhos de torretas mal escondidos no teto. Todo o lugar transmitia a sensação de um bunker de guerra, mais do que de uma delegacia de polícia. A policial parada diante deles parecia gentil e compreensiva. Embora o cansaço fosse evidente em seu semblante, ela tinha a aparência de uma tia bastante atraente. O que, na opinião de Amon, tornava toda a situação ainda mais estranha. Luna suspirou e deu um passo à frente, lançando ao policial um olhar avaliador antes de falar num tom rígido e desajeitado. Conforme exigido pela terceira diretiva especial. Estamos aqui para nos entregar como portadores do feitiço do pesadelo. A expressão da policial mudou instantaneamente, de preocupação para cautela. Ela os examinou novamente, mas desta vez com uma intensidade aguda e penetrante. Tem certeza disso? Amon sorriu agradavelmente, curvando-se levemente como um verdadeiro cavalheiro. Com certeza. Começou há uns 6 dias, e agora estamos todos nos sentindo meio sonolentos. Para simplificar, a situação é basicamente a seguinte: 3 crianças foram infectadas pelo feitiço do pesadelo. Não tem como esses vagabundos sobreviverem à provação, então agora temos 3 criaturas de pesadelo para lidar. Estamos ferrados. Ele inclinou a cabeça, lançando-lhe um olhar inocente e arregalado. Está um pouco mais compreensível agora, policial? A mulher ficou visivelmente pálida. Aspas. Merda. Num movimento rápido e desesperado, ela apertou um botão no terminal e gritou. Atenção! Código preto no saguão. Repito. Código preto. Amon deu um sorriso travesso ao policial e, em seguida, cutucou seus amigos. Muito bem, deixe-me cozinhar. Eles o olharam com estranheza até que seus olhos se arregalaram lentamente em crescente horror quando Amon abriu a boca. Senhor policial, acho que consigo aguentar mais algumas horas, talvez até um dia. Mas decidi, vou dormir agora. A policial piscou, sua expressão se fechando em algo entre descrença e raiva. Esta não é hora para piadas, criança. Médici e Luna estenderam as mãos em pânico, tentando impedi-lo, mas, infelizmente, o compromisso de Amon com o absurdo era inabalável. Não estou brincando, de verdade, continuou ele alegremente. Se eu morrer, morrerei satisfeito. Sabe, eu gosto de prazeres. Ah, e se eu bater as botas aqui mesmo, bem, vocês estão completamente ferrados. H é H. Dito isso, ele suspirou de contentamento, parou de resistir à sonolência avassaladora e caiu no chão como um saco de batatas. Por que ele fez isso? Ele poderia ter usado o tempo para se preparar, reunir informações, talvez descobrir como sobreviver. Mas Amon não era mais esse tipo de pessoa. Em algum momento, ele recuperou aquele senso de aventura distorcido que havia perdido com a idade. Resumindo, ele só queria provocar o policial. Então, tudo ficou preto. E na vasta escuridão, uma voz fria e mecânica ecoou em sua mente. Aspirante, bem-vindo ao feitiço do pesadelo. Prepare-se para seu primeiro teste. Compartilhe com seus amigos.